transformação linear é injetora se somente se o núcleo é somente o elemento neutro. Ok? Uma consequência desse teorema, mesmo que não dá para enxergar direito, mas é a seguinte, tá? Se você tem uma transformação linear injetora, ou injetiva, que é a mesma coisa, tá? E se você tem vetores que sejam LI, então a imagem TV1, TV2, TVN desses vetores aqui também são LI. Quer dizer, uma aplicação injetora leva um conjunto LI em outro conjunto LI, tá? Bom, claro que sobre isso aí tem muita coisa para falar ainda, né? Mas a gente não vai demonstrar nada disso aqui, tá? Bom, um teorema importantíssimo é esse teorema, teorema do núcleo e da imagem, tá bom? O que ela diz? Que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio, tá bom? Ok? E sobre isso vamos ter muitas consequências em relação a isso, tá? Mas antes vamos lembrar um pouquinho do que a gente fez na aula passada, tá? Vou reforçar. Ok. Então, seja uma aplicação linear, né? Que vai de R, digamos, R e R só, tá? Por quê? Ok? Em R3. Ok? Dada por, digamos, T de quem? De X. Por que T de X só, né? Bom, porque o domínio só tem um elemento, perdão, é dimensão 1. Só tem um vetorzinho, dimensão 1. Não tem mais vetores, né? E vamos para R3. Digamos que vamos fazer assim. X, 2x, 3x. Não tem como colocar outra coisa mais aqui. Não posso colocar x mais y, porque não tem y, tem somente x, né? Ok? Essa aplicação é linear, tá? Eu não vou provar que é linear, tá? Você poderia conferir que seja linear, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pedir que você encontre o núcleo, imagem, etc, 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 tá? Ok? Então, vamos pedir que você encontre o núcleo, né? Então, deixa eu ver. Encontre uma base de dimensão do núcleo. Encontre uma base de dimensão da imagem. Da imagem de T, aqui também, núcleo de T, né? Okay. Agora responda essas perguntas. E é injetora? E é sobrejetora? Tá bom? Vamos resolver nosso problema. Aí. Como calculamos o núcleo de T? Como que a gente calcula o núcleo de T? Bom, professor, pelo que eu lembro, vamos ver, vamos fazer isso. Então, a gente calculamos o núcleo de T, né? Vamos enumerar aqui. Como a gente calcula o núcleo? Pela definição. Núcleo. Núcleo de T é igual, ok, igual a os elementos do domínio. Qual é o domínio aqui nesse caso? Qual é o domínio? Qual é o domínio dessa transformação linear? Por favor, responda. R. Muito bem, Amanda. R. E qual a dimensão de R? Qual a dimensão? Só para curiosidade mesmo. Qual a dimensão?
Muito bem, Gabriel. Matheus Paixão também. Ok, então, muito bem. Então, estamos bem. Então, o núcleo sempre é um subconjunto do domínio. Então, o conjunto formado pelas X, que estão no domínio, tá? Elementos que estão aqui, ok? Notem que aqui não escrevo mais um par XY, porque só tem um elemento, tá? Tá ok? Deixa eu ver. A imagem, quer dizer, T de X, é igual ao elemento neutro do contradomínio. Qual é o elemento neutro do contradomínio? Qual é? Como é o elemento neutro do contradomínio? Gabriel diz que é 0. E mais alguém? Todo mundo concorda com ele, com o Gabriel? É isso mesmo. Ninguém discorda? Bom, parece que ninguém discorda. Bom, mas o elemento neutro de R3, né? Tem que ser elemento neutro de R3, tem que ser assim. Uma terna, né? Assim, isso. Agora sim, muito bem, Stefano. Opa, 0, 0 não, né? Isso. Viajou. Volta então, volta da viagem, ok. Ok. Tudo que estou fazendo aqui, eu vou tentar escrever, colocar naquele livro que eu passei para vocês. Vou acrescentá-lo, tá? Então o livro vai ficar maior. Você vai poder baixá-lo, tá? Eu tirei essas restrições. Você vai poder baixá-lo, compartilhá-lo, fazer o que quiser com ele, tá? Então, e os problemas resolvidos também, tá? Então, aí estamos. Agora só vou substituir isso aqui, tá? Quem é T de X, que é tranquilo. Quem é T de X é isso aqui. Então, é isso. Substituo. Isso me dá um sistema de equações. Mas veja, esse sistema é muito simples. O sistema é muito simples, veja só. Nesse caso é muito simples, né? X tem que ser 0, 2x tem que ser 0 e 3x tem que ser 0. Ah, então vou ficar assim, 2x igual a 0, 2x igual a 0 e 3x igual a 0. Eu estou fazendo esse passo a passo, porque às vezes a gente esquece, a gente não entende o passo a passo, mas acho que não é difícil de ver isso. Bom, então x tem que valer quanto? 0. Aqui também x vale 0, x vale 0. Ah, então o núcleo é formado pelos x em R, onde x é 0. Quer dizer, x vale 0, o número 0. Tá? Então, é isso. O núcleo está formado unicamente pelo elemento, o número 0. Ok. Eu posso dizer que o núcleo tem uma base? O núcleo tem uma base agora? Tem ou não tem? Tem base? Não, muito bem. O elemento neutro nunca é base, tá? Como não temos uma base, para o núcleo. Por que não temos base? Porque o elemento neutro nunca é, pois o elemento neutro nunca faz parte de uma base. Sempre vai dar LD, nunca vai ser LI, tá? Então sempre é assim, tá? Mas a dimensão do núcleo vai ser quanto nesse caso? Quanto vai ser a dimensão do núcleo? Muito Gabriel, muito bem, Gabriel, Amanda, Mateus. 0. Ótimo. Então, pediram, calcule a dimensão do núcleo, achamos, 0. Uma base? Não tem. Ok. 2. Pediram calcular a imagem. É isso. E como calcula a imagem? A imagem, professor, você calcula assim. Opa, imagem de T. A imagem de T é igual a o conjunto formado por quê? Pelas imagens, quer dizer, os T de alguma coisa, nesse caso T de X, que estão no contradomínio. A imagem está no contradomínio. E o contradomínio, nesse caso, era R3, né? R3. Onde os elementos que estou considerando aqui, o x estão no domínio, tá bom? Então, deixa eu copiar aqui só para facilitar a minha vida. Essa é a definição. Estou seguindo a definição, tá?
Deixa eu ver o que mais nós temos. Ah, aqui está a nossa função, ok. Deixa eu copiar a função. Bom, faço o que com isso? Bom, copiei e cola, né? Quem é t de x? Bom, é o que está aqui. É isso, né? O resto eu vou copiar igualzinho. Ok? Bom, daqui eu posso deixar em evidência as letrinhas. Quantas letras você está vendo aí? Quantas letras você vê ali? Quantas letras você vê? Uma. Então tem uma letrinha só. Uma letrinha. Então x, deixando em evidência x, eu tenho que ter aqui um vetor de R3. E aqui o resto eu vou escrever igualzinho. Tá bom? Bom, qual seria o vetor que eu vou escrever aqui? Qual vai ser o vetor que eu vou escrever aqui? Muito bem, Gabriel. Muito bem, Gabriel. 1, 2, 3. Pronto. E se você vê essa anotação é a anotação de conjunto gerado. Tá? E a gente escreve assim, conjunto gerado pelo vetor 1, 2, 3. Pronto, só isso. Quer dizer, a imagem é gerada por esse vetorzinho. Ok? Bom, eu tenho um único vetor, tá? Como temos um único vetor, e aliás, né, não nulo, gerando a imagem. A imagem de T. Opa. Logo, uma base da imagem, né? Eu vou escrever assim, logo, o conjunto aqui, né? Esse conjuntinho, formado por esse único elemento, é uma base do conjunto imagem. Certo? Portanto, quanto vale a dimensão? Quanto é a dimensão da imagem de T? É igual a 1. Ótimo, vocês estão muito bem. 1. Calculamos a imagem, calculamos a dimensão. Passo número 3, pergunta, né? As perguntas clássicas que sempre irão vir na prova. T é injetora? T é injetora, sim ou não? Stefania diz que não. T é injetora? Para que T seja injetora, existe uma teoreminha, cadê? Ele estava aqui. Aham. Uma transformação linear T de V em W é injetora se somente se o núcleo for igual ao... Aqui falta um colchete, uma chavinha, tá? Na verdade, aqui deve ser igual ao conjunto. Aqui. Isso. Formado unicamente pelo elemento neutro. Isso faltou. Não escrito. E exatamente o que nós temos, tá? Nesse caso, o núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro. Então, nossa aplicação é injetora. Tá bom? Tranquilo, mas você estava perto. É injetora. A gente não esquece, quando a gente erra, a gente não esquece, tá? Logo, T é injetora. Por que injetora? Você pode dizer o seguinte, porque o núcleo, né? Peraí. Assim. Como o núcleo é exatamente o elemento neutro do contradomínio, temos que T é injetora. Ok? Tá bom? Ou se não, que a dimensão é zero, né? Se a dimensão do núcleo é zero, então tem injetora, que é a mesma coisa, tá? Ok. Que vai ser uma outra forma equivalente, né? Agora, T sobre injetora.
Sim ou não? Gabriel disse que não. Amanda disse que sim. E agora? Vamos fazer votação aqui, então. Quem... Isso não funciona, né? Aqui diz que sim. Gabriel Sena, você está certo. Para que a dimensão, para que uma transformação linear seja sobrejetora, ok. Então vamos escrever aqui. Então já alguns já colocaram argumentos aqui, vamos colocar aqui. Para que seja sobrejetora, devemos ter que a imagem de T deve ser igual ao contradomínio. E quem é o contradomínio aqui? Vamos lá. R3. R3. Bom, ok. Então, e tem uma coisa interessante, tá? Em transformações lineares funciona o seguinte. Se a dimensão, portanto, a dimensão da imagem tem que ser, essa aqui, a dimensão tem que ser 3 também, tá? Ok? Então, vamos fazer assim. Então, para que T seja objetora, devemos ter que a imagem de T seja igual a 3. Ou, vou dar uma alternativa que alguém já colocou aí. Ou, que vai ser equivalente, que a dimensão da imagem seja igual à dimensão do contradomínio. Nesse caso, R3, tá? Por quê? Bom, se as dimensões aqui são iguais, os próprios conjuntos são iguais. Por quê? Porque em R3 só existe um único espaço vetorial, de dimensão 3. Se a imagem tem dimensão 3, então ele é o próprio R3, tá? Então, toda vez que você queira provar que é objetora, você tem que provar isso. Ou prova que a dimensão de T seja igual a 3, tá? A 3, tá? Bom, e nesse caso, isso que a gente tem, quanto é a dimensão da imagem? Isso, 1, né? Como a dimensão da imagem, P, é igual a 1, diferente da dimensão de R3, né? Diferente da dimensão de R3, que era 3, né? Temos que E não é sobrejetora, tá? E não é sobrejetora. Ótimo? Respondimos as 4 questões, tá? Essa pergunta cai na prova? Sempre tem uma pergunta desse tipo na prova. Ok? Bom, vamos continuar com o conteúdo da nossa matéria. Esse teorema é o famoso teorema do núcleo e da imagem. O que ela diz? Que a dimensão de o núcleo mais a dimensão da imagem é sempre igual à dimensão do domínio, tá? Curioso, né? Essa é uma forma de como saber que vai ter algumas aplicações. Tá? Vamos colocar um problema aqui. Se, digamos, eu tenho uma função E que vai de R5 em R2. Digamos que ela é linear,
seja, ok, se, suponha então, se T vai de R5 a R2, é linear, ela pode ser injetora? O que você acha? Para que seja mais claro. T pode ser injetora? Sim ou não? O que vocês acham? E por quê? Bom, nós temos um problema, tá? O problema é o seguinte. Usando, né? Vamos colocar assim. Pelo teorema do núcleo à imagem, temos. Nós vamos ter um probleminha, deixa eu ver, escrevo de outra maneira. Se T for injetora, deveríamos ter, pelo teorema do núcleo imagem, o seguinte. Que deveríamos ter? Que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem deve ser igual à dimensão do domínio. Qual o domínio aqui? Qual é o domínio aqui? Quem é o domínio? R5. R5. Ok? O domínio é R5. Portanto, a dimensão é 5, claro. Deveríamos ter isso. Ok. Se a função for injetora, o que acontece se uma aplicação injetora? O núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro. Portanto, a dimensão do núcleo é quanto? A dimensão do núcleo seria quanto? Isso aqui seria quanto? A dimensão do núcleo valeria quanto? Isso aí. Opa, calma. A dimensão do núcleo. O núcleo seria formado unicamente pelo elemento neutro. Isso é verdade? Ok. Agora, a dimensão seria um número, aí sim é zero, né? Isso, dimensão zero. Ok, entendi também, Gabriel, tá ok. O núcleo é formado unicamente pelo elemento neutro. 0, 0, 0, 0, 0, o elemento neutro. Mas a dimensão já seria zero, né? Agora, a dimensão da imagem. Bom, a dimensão da imagem eu não sei, mas deixa por enquanto aí. E quanto vale a dimensão de R5? Quanto vale a dimensão de R5? Ah, professor, 5, né? Vai. Isso aí, 5. Ok. Pronto. Então, eu tenho o seguinte, que a dimensão da imagem deve ser 5. Concordam? Sim? Ok. Algum problema com isso? Tem algum problema com isso? Existe algum problema com isso? A dimensão da imagem pode ser 5? Sim ou não? Bom, lembrando uma coisa, né? O núcleo sempre está aqui dentro de R5. A imagem sempre está dentro de R2, tá? A imagem sempre está dentro de R2. Bom, então, vamos lembrando. A dimensão de qualquer subespaço de R5, bom, ele tem a opção 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não existe um subespaço vetorial de dimensão 6 em R5. Todos têm que ser menores, qualquer subespaço tem dimensão menor que 5. Em R2, no máximo, o subespaço vetorial de dimensão 2 é o máximo, não tem mais. Mas aqui temos que a dimensão da imagem é 5. E olha que a imagem está sempre dentro de R2. Isso aqui é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Por que é um absurdo? Pois a imagem de T
é um subconjunto de onde? Do contradomínio. Então, deveríamos ter que a dimensão da imagem dimensão da imagem deveria ser sempre menor ou igual a 2. Por que 2? Porque é o conjunto que contém R2. Mas estamos vendo aqui que a dimensão da imagem é 5. Isso não pode, tá? Então, T não pode ser injetora, tá? Porque isso nos leva a uma contradição, tá? Assim, não pode ser injetora. Ótimo. Ok, então, sempre pense no seguinte, tá? De cara, sem saber como era a função transformação linear T, eu já sei que T não é injetora, usando o termonúcleo e imagem, tá? Isso aconteceu porque, na verdade, esse R5, veja, se a dimensão da imagem, perdão, se aqui não tivesse R5, tivesse R2, até poderia, ok? Mas, quando esse aqui passou de 2, quer dizer, quando é 3, 4, 5, 6, em R2, quer dizer, quando esse numerinho for maior que esse outro numerinho, T nunca será injetora, tá? Quando T vai de um espaço de dimensão maior num espaço de dimensão menor, T nunca será injetora, tá bom? A consequência, essa é uma consequência do teorema do núcleo e imagem, tá bom? Ok. Salvar aqui, é bom. Hoje é 19 de abril de 2021 e turma 2. Ok. Aqui pergunta Amanda, professor, quando perguntar se é injetora, eu vou calcular a dimensão da imagem? Quando é injetora, você calcula a dimensão do núcleo. E quando é sobreinjetora, você calcula a dimensão da imagem, tá? Para ser injetora, você... Vamos colocar aqui, ok, ok. Aqui, esse teorema, tá? É injetora. Quando é injetora, você se preocupa com o núcleo. Para saber se é sobreinjetora, você se preocupa com a dimensão da imagem. Com a imagem também, tá? Tá bom, Amanda? Professor, é porque nesse exemplo estava pedindo a injetor, perguntando se era injetora. E a gente no final achou a dimensão da imagem. Isso que eu fiquei em dúvida. Não seria achar a dimensão do núcleo? Ah, tá. Não, é que foi uma coisa que a gente estava argumentando aqui. Deixa eu ver. Para ser injetora, aqui a gente, né, aqui a pergunta foi se ela pode ser injetora, certo? Bom, se fosse, a gente disse o seguinte, deveríamos ter a dimensão do núcleo é zero. Quer dizer, não precisa calcular, tá? Não está dizendo que calcule não está dizendo que T deve ser injetora, tá? Não prova, não está pedindo que prove. Ela está perguntando se pode ser. Eu digo que não pode, porque isso vai me levar a um absurdo, tá? Ok? Porque aqui você não sabe qual é a cara de T, tá bom? Não sabe qual é a cara de T. Tá? Então, se fosse injetora, pelo teorema de núcleo imagem, teria que isso vale zero. Bom, isso agora vai ter consequências em outro assunto. Vai ter consequência na dimensão da imagem, né? Ok? Isso aí, mano. Agora eu vou fazer uma pergunta parecida. Ah, professor, vamos lá, vamos fazer outra parecida. Vamos fazer. Vou trocar aqui esse 2, vou colocar 6. Aqui coloco 3, por exemplo. T pode ser injetora? Perdão, sobre-injetora agora?
com esses dois exemplos aqui, com esse exemplo aqui, estou mostrando quando não pode ser injetora, tá? Ok? Quando a dimensão daqui é maior que esse aqui, não é injetora, tá? Sempre que a função for linear, tá? Ok, então vamos ver aqui agora um problema parecido. Vamos ver se T pode ser sobre-injetora. E aí, o que vocês acham? Será que pode ser sobre-injetora? Bom, o que significa mais ou menos ser sobre-injetora? Né? Que todos os elementos de R6 vão ser imagens de um elemento de R3, tá? Ok? Bom, aí vamos ter uma coisa curiosa, tá? De novo, algo parecido. Se T for, ok. Se T for sobre-injetora, deveríamos ter, pelo teorema do núcleo da imagem, o que a gente deveria ter? Veja só o que vamos fazer. Vamos copiar esse aqui. Dimensão do núcleo mais dimensão da imagem deve ser igual à dimensão do domínio. O domínio aqui é R3, tá? Ok. Vamos ver se isso aí dá problemas ou não. Bom, então me diga. Eu não sei quanto vale a dimensão do núcleo. Por quê? Porque eu não sei. Tá? Mas se ter força objetora, eu sei quanto vale a dimensão da imagem. Quanto vale a dimensão da imagem? Quanto vale a dimensão da imagem? Bom, sabendo que T é sobre-injetora, então supondo T é sobre-injetora, então a dimensão da imagem deveria ser quanto? Amanda responde 6, Gabriel diz que 3. E agora? Vai ser decisão por votos? Votação? Gabriel apoiou, agora é 6. E o resto? O que diz o resto? O resto de vocês, cadê? Vocês estão aí, né? Vou perguntar, começar a perguntar. Todo mundo concorda com Amanda e Gabriel? A dimensão é 6? Sim. Tá? Agora não vou perguntar. A Stephanie diz que sim. Sim. Se for sobre-injetora, tem que ser igual à dimensão do contradomínio. 6. Então aqui deveria ser 6. Oh, perdão. Então deveríamos ter isso aqui. Dimensão do núcleo mais 6. Isso. Por que 6? Porque se for sobre-injetora, isso deve ser igual a 6, tá? E aqui, dimensão de R3, vou copiar e colar. Tá. Quanto a dimensão de R3? 3. Bom, esse aqui não precisa muita coisa, né? Bom, então, aí, deixa eu ver aonde que vamos chegar, tá? Aonde que a gente chega. Então, isso aqui vai passar por outro lado, mas passa com o sinal trocadinho. Isso vai dar menos 3. Existe dimensão? Algum subespaço vetorial, algum espaço vetorial que a gente falou tem dimensão negativa? Algum espaço tem dimensão negativa? E aí? É possível ter dimensão negativa? Não. Amanda diz que não. Não. Por quê? Porque nós definimos a dimensão como sendo um número natural, tá? Quando o conjunto é formado unicamente pelo elemento neutro, a dimensão é 0. Aí, a partir daí, o número de elementos da base pode ser 1, 2, 3 e assim diante. Não tem dimensão negativa, tá? Não tem dimensão negativa. Ok? Ótimo. Então, não tem. Então, isso aqui também é um absurdo, tá? Por quê? Pois não existe dimensão negativa. O que aconteceu, né? É porque esse aqui tem dimensão 3, esse 6, né? Então, aqui deu um problema, tem um problema, tá? Né? 6. Se aqui fosse 3, até dava. 3 menos 3 dá 0, dimensão do núcleo 0. Isso é possível, tá? Então, se a dimensão do domínio for menor, se a dimensão do domínio for menor que a dimensão do contradomínio, então T não pode ser sobre-injetora, tá?
Ok? Não pode ser sobrejetória. Ok? Então, decore essa parte, se possível, porque vai ajudar demais. Em alguns casos, em fazer conta, tá? Se a dimensão do domínio é menor que o contradomínio, não pode ser sobrejetória. Pode ser injetória, professor? Até pode, tá? Ah, se a dimensão do domínio for maior que o contradomínio, então não pode ser injetória. Pode ser sobrejetória? Talvez, é possível. Ok. Bom. Apaguei aqui sem querer. Ok. Ótimo. Então, vamos fazer uma pequena observação aqui. Funções, só para lembrar algumas coisas que você deveria saber. Injetoras e, ao mesmo tempo, sobrejetoras são chamadas bijetoras. Você deve ter escutado isso. Bom, pelo menos eu lembro, na escolinha eu aprendi, tá? Ok. Uma transformação linear bijetora, quer dizer, injetora e sobrejetora, tá? É chamada isomorfismo. O que é um isomorfismo? É uma transformação linear injetora e sobrejetora. Ponto, tá? O que é um isomorfismo? É uma aplicação linear, ou uma transformação linear, injetora e sobrejetora. Tá bom? É isso. Ok, o que mais? São nomes, tá? Não nada a ver com... Tem muito mistério aqui, não. Ok. Agora acontece outra coisa curiosa. Deveria ser um teorema aqui, mas vou colocar como um probleminha aqui. Observação, melhor. O seguinte. Se T é linear, bom, deixa eu ver de onde vai, né? Vai de V em W, é linear, e a dimensão de V é igual à dimensão de W, então a gente ganha uma coisa muito interessante, tá? Então, temos... Vou escrever de outro jeito, tá? De manhã eu fiz com seus colegas isso aqui, mas escrevi de outra maneira. Mas afinal é a mesma coisa, tá? É o seguinte. Então temos o seguinte. Se T é injetora, então T é sobrejetora. Ah, professor, então vai ser... Basta saber que injetora vai ser sobrejetora? Não, 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 nem sempre assim. Para isso tem que ser... Essas duas têm que ter a mesma dimensão, tá? Agora, ao contrário também é verdade. Se T sobrejetora, vou colocar aqui, então T é injetora. Ah, então, olha só. Se tem injetora, então é T sobrejetora. Se T sobrejetora, é T injetora. Mas isso, cuidado, cuidado, só acontece quando esse e esse têm a mesma dimensão. Tá bom? Quando os dois têm a mesma dimensão. Exemplo? Aí, por quê, né? Por que é assim, né? De fato, se eu tivesse que ter injetora,
tá? Se T injetora, pelo teorema do núcleo e imagem, veja só, vou tentar demonstrar isso. Do núcleo é imagem, temos. Bom, se tem injetora, você já sabe, vamos lá. Eu já fiz várias vezes isso aqui, então vou escrever aqui. Dimensão do núcleo de T mais dimensão da imagem de T igual à dimensão do domínio. Dimensão do domínio. E nesse caso, nosso domínio é V. Ok? Veja, o que a gente vai provar? Se T injetora, vamos provar que T é sobre injetora, tá? Bom, se T for injetora, o que eu posso dizer de tudo que está escrito aqui? Quanto vale a dimensão do núcleo? Se T injetora, isso, zero. A dimensão do núcleo é zero. Mais, aqui, dimensão da imagem. Isso. E esse aqui eu vou copiar e colar. Ok. Então, chegou a isso. Mas veja, a dimensão de V é igual à dimensão de W. Aham. Deixa eu ver. Então, eu tenho o seguinte, eu ganho o seguinte. Eu tenho que isso vai ser igual à dimensão de V, que é a dimensão de W. Opa. Pronto. Veja só agora. Eu ganhei que a dimensão da imagem é igual à dimensão de W. E daí? O que eu ganhei que a dimensão da imagem é exatamente a dimensão do contradomínio. Então daqui, pelo que vocês sabem, né? Em W, só existe um conjunto de dimensão. A dimensão de W deve ser um número, certo? Qualquer subconjunto tem a mesma dimensão dele. Tá? Se tem um subespaço da mesma dimensão dele, deve ser ele mesmo, tá? Como falava antes, né? Em R2, quantos subconjuntos, subespaços vetoriais de dimensão 2 existem? Só o próprio R2, tá? A mesma história aqui. Então, a imagem de T tem que ser o próprio W. Isso significa o quê? Então, T é sobrejetório. Isso significa isso. T é sobrejetório. Logo, T é sobrejetório. E ainda, se T for injetora, vamos lá, a seguinte parte. Se T é sobrejetora, a mesma coisa, tá? Então, pelo teorema do núcleo imagem, temos. A gente tem. Vou copiar isso aqui. Opa. Salvar aqui, senão a coisa está correndo perigo. Então, temos isso. Ok. Mas se T for sobrejetora, qual a dimensão da imagem? Quanto vale a dimensão da imagem? Se T for sobrejetora, quanto vale a dimensão da imagem? Se T for sobrejetora, quanto vale a dimensão da imagem? Vale a dimensão de W. Isso aqui vai valer a dimensão de W. Tá? Porque esse aqui, a imagem de T vai ser igual com W. Então, a dimensão da imagem de T vai ser a dimensão de W. Ok. Mas eu sei que a dimensão de V também é a dimensão de W. Então, fica assim. Olha só o que a gente vai ter agora. Quanto vale a dimensão do núcleo? O que a gente vai ganhar agora? Isso. Posso cortar isto. Posso cortar isso. Então, dimensão do núcleo é zero. E se a dimensão do núcleo é zero, o que posso dizer de T? O que posso dizer de T? Tem uma aplicação o quê? Injetora ou sobrejetora? Injetora. Pronto.
era o que a gente havia observado, tá? Se T é linear e esse carinha com esse aqui tem a mesma dimensão, aí que as coisas ficam legais, tá? T injetora implica que T seja sobrejetora. T sobrejetora implica que T é injetora. Isso, cuidado, somente quando isso é verdade, tá? Ok? Bom, então vamos fazer outro problema aqui. Aplicando o teorema do núcleo e da imagem. Seja P de R2 em R2. Dado por ok, vamos lá. Vamos lá, vamos ver isso. Será que T é injetora? T sobre injetora? Deixa eu fazer assim. Perguntas clássicas, né? T injetor? T sobre injetora? Bom, então, o que vocês acham? Bom, quando a dimensão daqui é a mesma que esse aqui, aí as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, tá? Então, vou calcular. Para saber se é injetora, preciso saber o quê? Calcular o núcleo, tá? Para saber se é sobrejetora, calcular a imagem. Então, qual dos dois você prefere calcular? O que você prefere calcular? O núcleo ou a imagem? Escolhe aí. Me diga aí, me dá uma dica. O que você escolhe? Para saber se é injetora, preciso calcular o núcleo. Para saber se é sobrejetora, preciso calcular a imagem, tá? Então, escolhe aí. Tá, Amanda disse que vamos calcular o núcleo. Então, vamos calcular o núcleo. Opa. O núcleo de T, por definição, é o conjunto formado pelos elementos que estão no domínio. E o domínio é R2. Então, vou colocar XY, x, y, que pertencem a R2, aqui é esse R2, tá? Do domínio, cuja imagem, quer dizer, o T de XY, é igual é igual ao elemento neutro do R2, 0, 0, tá? Cuidado, tá? Aqui o elemento neutro de R2. O resto é conta a fazer, tudo parecido. Igualzinho, copio e colo, vou modificar somente isso. Isso. Que está escrito aqui. Correto? Opa. Isso me dá um sisteminha. Deixa eu copiar tudo de novo, que você já deve estar enxergando. Isso me dá um sistema aqui. 2x mais y deve ser igual a 0. E 4x mais 2y também tem que ser igual a 0. Certo?
Ok. Então, temos um sistema aí, que não é difícil de resolver, que é essa parte. E essa parte aqui. Ok. Mas isso tem uma solução. Ok. Qual é a solução disso? Tem solução. Bom, se você observa, essa linha aqui, múltiplo dessa. Então, a única solução, entre aspas, 2x mais y igual a zero. As duas são equivalentes. Muito bem. Então, isso me diz que y igual a menos 2x, tá? Y igual a menos 2x. Tá? Essas duas se reduzem a isso aqui. Ok? Então, agora eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o núcleo igual a isso. Deixa eu alterar aqui. O núcleo era tudo isso, como estávamos vendo, mas se reduz a essa única equação. Ótimo. Bom, a partir daqui as coisas ficam muito mais fáceis. Tinha x e y, vou substituir x igual por menos 2x. Y substituído por menos 2x, e o resto deixa igual. Aí está. Isso aqui já foi utilizado, por isso eu não estou colocando mais. Tá bom? Ok. E daqui? Eu vou deixar em evidência as letrinhas. Quantas letras você está vendo aí? Quantas letras? Quantas letras você tem aqui? Uma, né? Então, vou colocar o x em evidência e eu tenho um par. Então, vai ter um par aqui e o resto eu deixo igualzinho. Bom, qual seria o par que eu colocaria aqui? Qual seria o par que eu colocaria aqui? 1 e menos 2. Perfeito. 1 e menos 2. Ok, para não esquecer quem é x, eu vou colocar aqui. X é um número real. X pertence, deixa eu copiar aqui. Aí, agora sim. X pertence aos reais. Do jeito que está escrito aqui, isso aqui é o conjunto gerado pelo vetor 1 menos 2. Tá bom? Bom, então, o núcleo, nesse caso, é gerado por esse único vetor não nulo. Ok? Quanto vale a dimensão do núcleo? Tá. 1, ok? Deixa eu escrever aqui. Uma base do núcleo. Não foi solicitado isso, né? É 1 menos 2, formado por esse único elemento. Logo, a dimensão do núcleo é igual a 1. Não é zero. Portanto, T é injetora? Sim ou não? T não é injetora. T pode ser sobreinjetora? O que você acha? Agora, T pode ser sobreinjetora? Sim ou não? Eu sei que T não é injetora, ok? Já sei. Já respondi essa primeira pergunta. Mas agora T pode ser sobreinjetora? Bom, aí teria que calcular o núcleo, a imagem, é isso? Ok. T não é sobreinjetora. Por quê? Por causa dessa observação que a gente fez assim, aqui, né? Se T é injetora, então tem que ser sobreinjetora. Ok?
Agora, se T é sobrediretora, então T tem que ser injetora. Veja, se T fosse sobrediretora, não estou calculando, se T fosse sobrediretora, então T teria que ser injetora, mas não é o caso que nós temos, tá? Já sabemos que T não é injetora, tá? Ok. Levando em consideração a observação anterior, temos que não é sobrejetora. Por quê? Porque se fosse sobrejetora, tinha que ser injetora. E por que mais, né? Porque esses dois têm a mesma dimensão, tá? Ok? Ótimo. Então, você está certo, Gabriel? Não é sobrejetora, tá bom? Quer dizer, quando os dois espaços têm a mesma dimensão, isso se reduz, tá? Isso se reduz um pouquinho, tá bom? Ok. Uma observação agora. Quando temos um isomorfismo, digamos T, que vai de V em W, o que é um isomorfismo? Uma aplicação, uma transformação linear injetora e sobrejetora. Então, quando temos isso, existe a função inversa de T, tá? Existe T a menos 1, que vai de W em V. Opa. Ele vai de W, que faz operação contrária. Como assim operação contrária? Você deve ter visto isso na escola, ou no curso de cálculo, tá? Então, existe a inversa dele. Tá o quê? O que é? Bom, deixa lembrar, refrescar um pouquinho a nossa memória. Bom, o que acontece com essa transformação inversa? T, digamos, de V, se você aplica a esse T de V, você aplica depois, né? T a menos 1 de V, isso te dá o próprio V. Deixa eu destacar aqui para que fique mais interessante. Repetindo. T de V devido a um vetor, correto? A imagem dele, se você aplica T a menos 1, nesse T de V, vai dar, afinal, T de V. Somente V. O que essas funções fazem? T leva elementos de V, ele leva daqui para cá. E esse T menos 1, ele vai daqui e para cá. Ele devolve o mesmo valor. Tá? Se T de A é igual a B, então T a menos 1 de B é A. Isso que ele faz, tá? E outra coisa parecida com isso, se eu tenho ao contrário esse aqui, trocando ordem aqui, T a menos 1, vou colocar W. Então, quer dizer, você tem um elemento em W e ele leva para V. E de V, você leva para W com isso aqui, dessa forma. Vai dar o próprio W, tá? Essas duas funções se chamam, T a menos 1 se chama inversa, tá? A. A. Esse aqui é chamada transformação linear inversa, tá? Ou inversa, simplesmente. Inversa de E. A qual é também uma transformação linear. Tá bom? Isso é interessante, tá? Dada uma função, você tem a inversa. Nem sempre você tem a inversa. E quando tiver, aqui acontece uma coisa. A inversa também é uma transformação linear. Ok. E daí? Ah, daí que eu ganhei uma coisa muito interessante, tá? Vamos fazer um exemplo. Seja, vou ter aqui uma transformação aqui.
E a t dado de R2 em R2, digamos que vou ter isso aqui. 3x mais 2y, aqui x, y. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a pergunta vai ser: verifique se P é um isomorfismo. Se for o caso, encontre P a menos 1. Ah, o que está querendo assim, né? Você tem T e está dizendo se você pode calcular T a menos 1 de x e y, tá? Isso que está dizendo, tá? Bom, para verificar se é um isomorfismo, você tem que verificar se é injetória e sobrejetória, tá? Para que seja um isomorfismo, tem que ser injetória e sobrejetória. Tá, ok. Como posso saber se injetória ou sobrejetória? Ah, tá. Veja só que ele vai de R2 em R2, aqui eu vou aproveitar aqui agora. Da outra vez eu verifiquei vendo se era injetória, usando o núcleo. Vou usar agora a imagem, tá? Ok? Já que os dois têm a mesma dimensão, basta verificar uma coisa. Se é injetória, vai ser sobrejetória. Se é sobrejetória, vai ser injetória. Porque esses dois têm a mesma dimensão, tá? O núcleo, vamos calcular o núcleo. Perdão, a imagem. A imagem de T. E como é a imagem de T? A imagem de T é o conjunto formado pelas imagens, pelos T de x e y. Ok? Esses estão no contradomínio. E o contradomínio, nesse caso, ambos são R2. Então, onde esses elementos aqui estão no domínio. Ambos aqui, nesse caso, estão em R2. Ok. E nesse carinha aqui? Ah, é aqui, isso aqui. Né? Então, copiar e colar. Vou modificar esse aqui, copiar esse aqui e colocar aqui. Ótimo. E daí? Ok. Com calma. Só uma coisa. Isso aqui me diz também que cada uma dessas variáveis são números reais, tá? Daqui a pouco eu vou usar isso. Opa. Quantas letras você está vendo aqui? Quantas letrinhas você vê aqui? Quantas letrinhas você vê aqui? Quantas? Duas. Então, vou escrever assim. Aqui, x e aqui, y. Mais, ok. Aqui tem que ser um par. Opa. Um par, aqui outro par. E o resto eu vou deixar igualzinho por enquanto. Ok. Aí, igualzinho. Ok, antes de continuar. Qual seria o par que entra aqui? Qual seria o par que vai entrar aqui? Essa soma tem que ser exatamente igual a essa. 3, correto. O que mais escreveram? 1. Muito bem, Gabriel, Amanda, tá? E aqui, seria o quê? 2, 1. Certo? 2, 1. Isso aqui eu fiz um monte de vezes, estou fazendo um monte de vezes também. Como eu tirei o x para fora e o y para fora, vou especificar quem era x, quem era y. Ambos são números reais, não mais. Isso aqui é equivalente, tá? Isso é equivalente a esse, tá? Ok. Mas da forma como está escrito, é simplesmente o conjunto gerado por quais vetores? Pelo vetor 3, 1 e o vetor 2, 1. Bom? Aham. Agora, me diga uma coisa. Esses dois vetores que você está vendo aqui, são LI, sim ou não? E aí? 3, 1 e 2, 1 são LI, sim ou não? São ou não são LI? Nada? Sim. Por quê? Não são proporcionais, tá? Eu vou pular rapidamente isso. Ok? Temos que... Vamos lá. Bom.
com muitos vetores, são LI, ó, então, uma base da imagem de T é esse conjuntinho. Pronto. Então, quanto vale a dimensão? Quanto vale a dimensão da imagem? Responderam aqui, Stephanie, correto, Gabriel. 2. Posso dizer que T é sobrejetora? Sim ou não? Ou não? Posso dizer que T é sobrejetora? Sim. Por quê? Sendo que a dimensão da imagem é 2, e ele é um subconjunto de R2, então a imagem de T vai ser o próprio R2, tá? Então isso aqui é suficiente para ser sobrejetora. T é sobrejetora. Portanto, como aqui a imagem, perdão, o domínio e contradomínio têm a mesma dimensão, como o domínio e contradomínio têm a mesma dimensão, podemos aplicar, né, a observação anterior, tá? Temos que T é injetora. E se ela é injetora, é injetora. Então, então é um isomorfismo, tá? Portanto, é um isomorfismo. Isso, isomorfismo, ok. Então, concluímos uma primeira parte. Verifiquem se tem um isomorfismo. Se for o caso, encontre agora T menos 1. Aqui eu gostaria que preste atenção, tá? O que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa estratégia agora? Preciso encontrar T a menos 1. Já sei como é T de x e y. Bom, tem um teoreminha, que foi na aula passada mesmo. Ou algumas aulas atrás. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui mesmo, aqui estamos. Né? Se você sabe T de V1, T de V2, T de Vn, sendo que V1, V2, Vn são uma base, se você sabe quais são os valores, então você pode saber T de x e y, de forma geral. É esse teorema que eu vou usar agora, tá? Vou fazer o seguinte. Então, agora calculemos. T a menos 1, existe agora T a menos 1, tá? Essa aqui é a única forma de fazer isso? Não, tá? Tem outra forma. Veja o livro de Boldrini, outros autores também, tá? Mas esse aqui é uma forma bem eficiente de fazer as coisas, tá? Ok, como que a gente vai fazer? Primeiro vamos calcular T em alguma coisa. Ok? Bom, eu já sei como é T. Eu sei como que é T, ok? Eu já sei como que é T. Tá, deixa eu colocar aqui embaixo, só para que fique mais... Eu sei qual é a cara de T. Eu vou fazer o seguinte. Vou calcular T em alguma base, ok?
T em alguma base. Você pode me sugerir alguma base de R2? Claro, né? Porque T vai de R2 em R2. Alguém tem uma ideia? Pode me sugerir uma base? Por favor. Alguém pode falar uma base de R2, por favor? Não, ninguém? Aí, Gabriel, 1001, né? A base canônica. Sim, esse é um bom. Esse é um dos bons, tá? Existem tantos outros. Ah, muito bem, Amanda me colocou aqui. O 31, 21 é bom. São uma base da R2, está correto. Tá, perfeito. Mas sempre que a gente queira trabalhar para encontrar uma transformação linear, quando seja possível, tenta usar a base canônica para facilitar as contas, tá? Ele facilita muito as contas. Agora, quanto vale T de 1, 0 e 0 e T de 0, 1? Quanto vale T de 1, 0? É só substituir aqui. 1 aqui e 0 aqui. Quanto vale? Opa. Quanto vale T de 1, 0? Quanto é o valor de T de 1, 0? Quanto vale T de 1, 0? Quanto vale? 3, 1. Né? Ok, y vale 0 aqui, 0, então vai dar 3, 1. E quanto vale T de 0, 1? Quanto vale T de 0, 1? 2, 1. Isso, ok. Isso o que a gente vai fazer? Bom, essa é a minha forma de resolver, não precisa ser igual à sua, né? Eu tenho isso, correto? A inversa, olha, T de 1, 0 está levando a 3, 1. A inversa vai fazer o quê? T a menos 1 de 3, 1 vai ser T de 1, 0, tá? Eu vou escrever aqui melhor. T a menos 1 de... Quanto vale T a menos 1 de 3, 1? Ou melhor, deixa eu escrever assim. Assim. Quanto vale T a menos 1 de T a menos 1 de T de 1, 0? Quer dizer, T a menos 1 de 3, 1. Quanto vale? Bom, vai valer 1, 0, professor, né? Porque a inversa faz isso. Tá bom? Quanto vale? Agora eu volto para esse aqui. Quanto vale T a menos 1 de 0, 1? Aqui 0, aqui 1. Quanto vale? Vale 0, 1. Ah, professora. Certo? Por quê? Porque essas duas aqui são uma inversa da outra, tá? Ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Só para ir devagar. Deixa eu escrever aqui, para não ir muito violento aqui. Ó. Eu quero escrever isso. Deixa eu escrever aqui. Para não pular muito as etapas aqui. Isso aqui é isso aqui. Então, T a menos 1 de 3, 1. Deixa eu tirar isso aqui. É 1, 0. E T a menos 1 de isso aqui, que é isso aqui. Aí. É 0, 1. Tá bom? Agora, eu vou me concentrar nessa parte, tá? Eu sei que a inversa é uma aplicação linear. Eu sei que a inversa é uma aplicação linear, tá? E eu sei quanto que vale essa aplicação nesses dois valores, tá? Em 3, 1 e 2, 1. E outra coisa, como já vimos, isso aqui forma uma base. Ok? Então, agora queremos saber como é, queremos saber como é, de forma geral, T a menos 1 de x, y, tá? Isso que a gente quer saber. O que a gente fazia? Bom, agora o resto é fácil. Para isso, escrevemos xy como combinação linear dos elementos
da base 3,1 e 2,1, tá? Três vírgula um e 2,1. Bom, isso como que a gente faz, né? Bom, a gente lembra que a gente fazia algo assim. Isso a gente já fez, tá? A gente escreve A vezes 3,1 mais B vezes 2,1. Isso caiu na prova, você sabe muito bem como fazer isso. Mas isso me leva a um sistema de equações, certo? O sistema de equações seria 3A mais 2B igual a x, 2A mais B igual a y, correto? Deixa eu ver, 3A mais 2B, isso, igual a x. 1 vezes A mais 1 vezes B igual a y, certo? Uhum. Então, isso aqui teria que ser resolvido, e eu vou tentar resolver isso aí. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui de forma com o meu computador mesmo. As variáveis são A e B. Aí está. Aqui diz que a resposta é a seguinte. A vale isso e B vale isso. Bom. Então, eu tenho isso. A vale isso. Ok. A vale isso e B vale 3y menos x, tá? Ok? Bom, uma vez feito isso, eu substituo aqui. Eu tenho isso. Ok? A vale quanto? Vale, cadê? X menos 2y. Ok? B vale menos x mais 3y, tá? Deixa eu colocar em ordem só. Isso. Pronto. Agora, o que eu faço, né? Eu vou aplicar a isso aqui, T. Vou aplicar T aqui. T não, T a menos 1. Isso aqui eu quero fazer. E eu sei que T a menos 1 é linear, tá? Então, aí está. Aqui. Aplicando linearidade agora, T a menos 1 vai entrar aqui. Tá, deixa eu copiar isso aqui. Esse T a menos 1 vai entrar aqui e aqui. Por quê, professor? Porque, bom, T a menos 1 é linear. Esse numerinho é o número, sai para fora. E esse vetor, então, esse T a menos 1 aplica esse vetor, como que se o T menos 1 se distribui, tá? Pois T é linear, tá? Pois T é linear. Na verdade, T a menos 1, desculpa, T a menos 1. T também é linear, mas aqui a razão é porque T a menos 1 é linear, tá? Ótimo. Bom, e daqui? Eu sei quanto vale T a menos 1 de 3, 1. Está escrito aqui. 1, 0 e o outro vale 0, 1, tá? Deixa eu copiar e colar. E acabamos aqui. Isso vale 1, 0. Esse aqui vale 0, 1. Ok? E a gente resolve isso aqui. Esse numerinho vezes 1 vai dar esse número. Ou
esse número vezes 1 vai dar esse número. Certo? Esse número vezes 0, 0. Então, aqui vai dar 0. Ok. Mas, esse número vezes 0 vai dar 0. Bom, eu quero resumir aqui que isso vai dar isso, tá? Se você faz as contas, isso vezes 1 mais isso vezes 0 vai dar isso. Isso vezes 0 dá 0, mais isso vezes 1 vai dar isso. Aqui está a nossa transformação. Logo, esse aí é esse aqui. Tá bom? É isso, tá? Como cálculo inverso? É dessa forma, tá bom? Sei que ainda faltam uns minutinhos. Deixa eu ver se o que a gente tem aqui para falar. Ah, tá. É o seguinte. Lembra da matriz de mudança de base? Aqui tem algo parecido. A matriz de uma transformação linear. A toda matriz está associada a uma transformação linear. A gente já viu a aplicação induzida. Mas a toda transformação linear eu posso associar a uma matriz de acordo com as bases. Veja só o que a gente vai fazer agora. Se T vai de V em W, é linear. E alfa é uma base e beta é uma base do contradomínio. Alfa é uma base do domínio e beta é uma base do contradomínio. Ok? Se eu escrevo T de V1 como combinação linear dos elementos da base beta, aqui V1, da base alfa, T de V2 como combinação dos elementos da base beta, eu posso obter uma matriz. Olha só, a transposta da matriz, ok? Aqui, A11, A21, tá aqui, é chamada matriz de mudança de base, tá? Matriz de T em relação às bases alfa e beta. Bom, isso é fácil de calcular. Vamos ver, só um exemplo aqui, tá? E a gente acaba a nossa aula. Seja... Vou copiar a mesma transformação aqui. Agora seja T, vírgula, alfa, a base, tá? Dois, vírgula, 1,1. Temos uma base. E outra base, beta. Vamos colocar aqui 4, 3, menos 1, menos 1. Tá? Deixa eu ver se isso funciona. São bases, tá? Ok? Seja, então, isso é isso. Encontre a matriz de T, as bases alfa, para beta. Na aula que vem a gente vai ter mais exemplos com isso, claro, tá? Por enquanto, é só isso que a gente vai calcular. Ok, como que a gente calcula essa matriz, né? É a mesma ideia da matriz de mudança de base. Aliás, a matriz de mudança de base vai ser um caso particular, tá? Ok. Vamos lá ao nosso mapa, né? Você escreve T na base alfa, tá? Na base que está em cima, aqui em cima. Tá? Escrevo isso. Então, deixa eu colocar aqui. T na base alfa. Então, seria assim. Igual, não sei quanto vai dar. E aqui tem que calcular isso aqui também. Ok. Isso. Okay. Bom, quanto dá T de 2,1? Quanto vai ser T de 2,1? Quanto é T de 2,1? Aí você me avisa. Quanto vale T de 2,1?
Bom, é só substituir, professor, claro. Aqui a base que a gente deu não foi a base canônica. Se fosse a base canônica, ficaria muito mais simples, tá? Isso a gente vai ver na aula que vem, ou se dá tempo a gente faz, mas vamos fazer com calma. T de 2, 1. É só substituir aqui. 2 vezes 3 dá 6, mais 2. 6 mais 2, 8, né? 3 vezes 2 dá 6, mais 2, 8, vírgula. E aqui x mais y, 2 mais 1, 3. Correto, obrigado, tá? Obrigado, Stefano. E aqui, vai dar quanto? 1, 1. Então, seria 5 aqui, vírgula, 1 mais 1, 2. Isso, muito bem. E o que eu faço com isso, professor? Agora, como diz aqui o nosso mapa, escreva como combinação linear dos elementos da base beta. Aqui é a nossa base beta. Ah, então tem que escrever assim, tipo assim, A vezes... Deixa eu colocar aqui a base, que facilita a minha vida. Vou escrever aqui A mais B vezes isso. Aqui embaixo também. É algo que você já viu alguma vez, né? C, D, tá bom? É isso. E então, esses elementos aqui, A, B, C, D, vão formar a matriz da transformação linear, mas escritos de forma transposta, tá? Isso, você sabe, te dá um sistema de equações, certo? Isso te dá um sistema de equações. Qual sistema? Deixa eu ver, então. Seria 4A menos B igual a 8, 3A menos, perdão, isso, menos B igual a 3. Aí está. Mas, opa. Isso. Você vai ganhar outro sisteminha com a outra igualdade, com esse aqui, que é parecida com esse. É 4C menos D igual a 5, 3C menos D igual a 2. Certo? Isso aqui deve ter uma solução que eu vou rapidamente resolver aqui. A vale 5 e B vale... Professor, Oi. T1 não seria 4,3, não? Ih. Não sei. 3 de 1, 1. Esse É, aqui? é que substitui ele no X, né? Aí fica 4. 3. É 3 mais 1, 4. Não, mais 2. Não, no X. No X. 3 mais 3 vezes 1, 3, certo? 1, 4. Mais 2 vezes y. Tá. Eu que. Aqui dá 5. Perdão. Não, pode corrigir, né? Porque se a gente vai em frente e não consegue. A gente erra no final. Tá certo, tá certo, tá certo. E aqui seria 1 mais 1, tá? 2, tá? Ok, tomara que não esteja errado. Então, vamos lá, continuando. Aí. Agora vamos ver a solução disso aqui. Aí diz que a solução é isso. Ok. Ok. Aí está a solução. Eu não vou resolver porque isso dá um trabalhinho, né? Mas veja só, se você pegar essa equação, menos essa equação, vai dar 4 menos 3, vai dar A. Isso. E esse aqui vai eliminar. 8 menos 3 dá 5. É isso mesmo, tá? Não é difícil calcular, tá? Então, você já sabe como que é A, B, C e D. Então, agora sabemos quanto vale isso. Agora, qual é a matriz de T na base alfa para beta, né?
Bom, vai ser igual uma matriz mesmo, de ordem 2 por 2. Opa, 2 por 2, né? Uma matriz de ordem 2 por 2, 2 por 2. Onde vai ser A, sim, vai ser aqui, né? A, B, nessa sequência, tá? C, B. Ok? Então, isso vai ser igual, deixa eu copiar e colar. Quanto vale A? 5. Quanto vale B? B, 12. Quanto vale C? 3. Quanto vale D? 7. É isso. Não tem mais nada, não tem mistério nenhum, tá? Ok? Ainda sobra um espaço de tempo, mas eu posso até calcular, fazer o seguinte. E é a parte mais fácil. Vou colocar aqui C, C. Onde C é a base canônica de R2. R2. Bom, esse aqui já calculamos, não deu trabalho. Agora, quando esse aqui é muito mais simples ainda, tá? Eu vou fazer isso em menos de um minuto, com certeza. Sim, eu não. Calculemos isso aqui. Como que a gente calcula? Bom, a gente escreve T de D. Tá, isso aqui. Agora, não é qualquer base, tá? A base canônica, você lembra como que é a base canônica? Então, vou calcular T na base canônica. Isso é fácil, T de 1, 0. Aí deve ter alguma coisa. E T de 0, 1. Tá bom? E quanto T de 1, 0? Deixa eu vir para lá. Só para lembrar como que era a nossa função. Aqui está a nossa função. Vou colocar aqui, essa é a regra da nossa função. Quer dizer, quando x vale 1 e y vale 0. Quanto é t de 1, 0? Ah, já calculamos. 3, 1. É isso mesmo, 3, 1. E aqui? Quanto vale t de 0, 1? T de 0, 1. Então, quando x vale 0 e quando x vale 0, né? Y vale 1. Então, vale 2, 1. É isso aí. 2, 1, né? Agora, veja. Eu tenho que escrever esse aqui como combinação dos elementos da base canônica. Ah, mas isso é fácil, fácil, fácil. Mas eu vou escrever aqui para que você perceba que é tão fácil assim. Por quê? Eu estou querendo calcular T da base canônica. Na base canônica. Não seria 3x menos 2y? Aqui, a nossa função era mais, sempre era mais. Tá bom, Amanda? Eu copiei e colei. Tranquilo, tá bom? E aqui, isso. Agora, eu sei que você me ia responder agora rapidinho isso aqui. Quanto vale A? Quanto vale A? 1. 1? Certeza? Não! Certeza? É 3. É 3, né? Esses números são fáceis. 3, 1, 2, 1. Certo? Então, vai ser A aqui, aqui vai ser B, aqui vai ser C e aqui vai ser D. Quando é a base canônica, isso é um presente, é muito fácil. Então, aqui é 3, aqui 1, aqui é 2 e aqui é 1. Tá? É bem trivial. Ok? Tá bom? 3, 2, 1.
Só queria fazer um detalhe aqui. Nossa aula acabou. Essa matriz aqui, você podia ter calculado da forma como a gente calculava. Né? Dada uma matriz, você calculava a matriz, perdão, a transformação induzida, lembra? Sim. Né? Quando você tinha uma transformação matriz, você conseguia uma transformação linear, certo? E vice-versa, você tinha uma transformação linear, você conseguia uma matriz, né? Então, essa matriz que a gente está encontrando é exatamente, essa é a matriz da base canônica, tá? Veja, é formada exatamente pelos coeficientes, olha, 3, 2, 1, 1. Aqui, ó, desculpa. 3, 2, 1, 1, tá bom? Quando pensam para calcular matriz de T nas bases canônicas, é imediato, tá bom? É fácil, tá bom? Bom, essa é a nossa aula de hoje, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido um pouco cansador, mas leia, releia, tá bom? Envie sugestões, problemas para resolver e eu vou fazer mais, tá? Então é isso. A nossa aula de hoje acaba por aqui. Se você tiver perguntas, pode fazer. Se não,